todos. É com enorme alegria que venho mais uma vez aqui nessa casa de Jesus, procurar passar para todos nós, né? Que preparei esse estudo com muito carinho, com muito amor, com muita preocupação, porque muita responsabilidade a gente tem que falar de Jesus, né? E com muito gratidão, porque a gente ter um instrumento, mesmo imperfeito como somos, é muita alegria. Então, que Jesus nos alcance a todos com a sua soberania e paz, seu amor, com a plenitude do seu amor incomparável, incondicional. Eu falo que Jesus nos alcance, porque nós vivemos fugindo dele, não é mesmo? Nós adoramos Jesus, nós queremos Jesus, nós enaltecemos Jesus, mas nós ainda vivemos fugindo dele, ainda não é verdade? Ainda somos desconfiados, como Tomé ainda, né? Um pouquinho, né? Mas ele está com o coração aberto, ele é o governador do planeta, o seu amor é incondicional. Então a gente é muita alegria. Eu gostaria de falar mais uma vez aqui, antes de iniciar nosso estudo de hoje, a nossa conversa, sobre a importância da conexão dos irmãos desencarnados que estão aqui junto com a gente. O João já disse isso aqui lá no comecinho do estudo do Evangelho. O João Carlos falou, se alguém lembra aqui, que às vezes a casa está muito vazia, às vezes não tem, mas tem muito mais desencarnado que encarnado. E a importância da conexão. Olha como vocês são importantes. Prestando atenção no estudo, procurando assimilar um pouco. Existe uma interação. Você vai interagir com o seu irmão desencarnado. E isso aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo reservado à coletânea das preces espíritas. No capítulo, mais precisamente, no capítulo 27. Nós vamos encontrar o tópico reuniões espíritas. Eu vou falar isso para vocês. Essa orientação veio para mim, meu protetor pediu para passar para vocês. Eu vou ler para vocês. É assim, olha. Não é, pois, a simultaneidade de palavras, dos cânticos ou dos atos exteriores que constituem a reunião em nome de Jesus, mas a comunhão de pensamentos. Eu não vou falar de pensamentos aqui, porque na palestra passada o André já falou quase tudo, né? Então, olha como é importante, está no Evangelho, isso eu estou falando não. A importância é a comunhão de pensamentos. Então, olha como a participação de plena e efetiva de todos aqui é muito importante. Então, vocês se sintam agraciados, se sintam responsáveis e gratos. E alegres por poder compartilhar, por interagir com um irmão que está aqui, veio trazido e com muita necessidade de luz, porque aqui se encontra todos os fluidos amigos da espiritualidade amiga. Desde o momento que a gente entra, a gente já sente, e a gente já é protegido, a gente já é iluminado. Porque Jesus é luz. Então hoje, nós vamos falar, no capítulo 3 do Evangelho. Eu coloquei aqui um slide, mas não deu certo, né, Fernando? Não deu certo para aparecer aqui, mas é isso aí, então mais ou menos, né? Vocês olharam para o céu hoje? Todo mundo olhou para o céu? Né? Tem muita estrela no céu? Muito frio assim, aparece bastante estrela, né? Vocês viram algumas, viu? Tem um pouquinho mais, tem alguns trilhões a mais que vocês verem, certo? Então, no capítulo 3, vamos ver o que no Evangelho do evangelista João, no capítulo 14, 1 a 3, o que ele diz. Ele diz assim: não se turbe, Jesus disse, né? Falando de Jesus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Pois me vou, vejam bem, aqui que está o intuito da palestra. Pois eu vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais.
Que notícia maravilhosa, hein? Hã? Ele falar isso pra gente, hein? Eu vou e vocês vão vir comigo? Jesus? Não é qualquer um, né? Olha que notícia maravilhosa, não é verdade, Renato? Mas antes, agora vocês não podem ir ainda. Não vai ainda aí, porque não é a hora ainda. E quando foi que ele disse isso? Segundo consta, Jesus teria dito isso na Santa Ceia. Na entrega de despedida, né? Ele conversando com os apóstolos, né? Já estava acabando a missão dele, já ia ser, né, crucificado. E já falou que o meu reino é desse mundo, já tinha falado, e conversando com os apóstolos, preparando eles, né? Então ele disse que foi nessa ocasião. Mas aí o Tomé, né? Sempre o Tomé, né? Desconfiado, né? Aí o Tomé pergunta para ele: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Aí, aquela resposta de Jesus, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ou vai ao Pai, senão por mim. Então, são infinitas as moradas do Pai no universo, bem como são infinitos os planos de morada dos espíritos. Diferentes estados da alma na erraticidade. O que é erraticidade? Erraticidade é quando é o estado do espírito desencarnado. Então, quando a gente desencarna, a gente fica na erraticidade, até se tornar espírito puro. Aí, quando você para o mundo celestial, aí você não precisa mais se reencarnar. Mas, por enquanto, você vai ficar aí na erraticidade. Então, o que o Jesus quis dizer? Vou preparar-vos lugar. O que ele quis dizer? Depois que eu te venho aí, eu vou preparar o lugar, retirarei. Ele quis dizer o seguinte, que o trabalho da implantação do reino de Deus não se limita apenas à evangelização do ser encarnado, mas sim, em essência, a todos os espíritos, veja bem, que se vinculam à evolução planetária. Então, olha, Jesus só não pregou só o evangelho para os habitantes da órbita terrestre. Ele pregou o evangelho para os habitantes na órbita terrestre. Existem as zonas umbralinas, existem as colônias espirituais, existem muito mais espíritos, né? Quantos que estão por aí que não ouviram, teriam escutado a voz passiva e mansa do Divino Mestre? Não é verdade? Então isso é maravilhoso. Aí o Kardec, no Livro dos Espíritos, né, dentro do assunto, ele pergunta para os espíritos, né, em relação à pluralidade dos mundos habitados. Será que são habitados esses mundos? Então ele pergunta: são habitados todos os globos que se movem no espaço? E categoricamente eles respondem: sim. Sim. Todos, hein? Olha lá. Está bem no Livro dos Espíritos. Está no número 55. Sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência. A gente acha que a gente é o primeiro, né? Em bondade e em perfeição. E ele diz mais ainda aqui, ó, ele fala: ó, há homens que creem ser muito fortes, que imaginam que somente seu pequeno globo, aqui a Terra, né, tem o privilégio de abrigar seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que Deus criou o universo só para eles. Custo-benefício não. Tem um monte de trilhões de estrelas, planetas aí, criou só para nós aqui ficar olhando as estrelas. Não é verdade? Então está aqui, ó. Muitos planetas são habitados por diferentes formas de vida e por espíritos em vários estágios de evolução. Olha aí, gente. Então, cada casa tem o seu morador, de acordo com o seu mérito. Não é verdade? Então a Terra não é o único mundo habitado. Existe uma infinidade de planetas no cosmos, né? E cada um com sua população de espíritos em determinado tipo de matéria, concentrado pelo fluido cósmico universal. O que é o fluido cósmico universal? É a peça-chave para a comprovação do universo, para a compreensão do universo e das leis que regem tanto o plano material quanto o plano espiritual.
Então, a vastidão do cosmos não só sugere a existência de vida em outros lugares, mas também a interconexão, olha aí, gente, de todas as coisas, um mundo ajudando o outro. Vocês estão vendo ao decorrer da exposição que a maravilha, como que Deus é amor. Quando se fala que Deus é amor, imagina que amor lindo que é Deus, trilhões, bilhões de planetas, um ajudando o outro, mundos em transição. Quando eu fiz esse estudo aqui, eu fiquei maravilhado, fiquei até, não é verdade? Então essa classificação não é fixa. De mundos superiores, mundos inferiores, mundos intermediários, vários tipos de mundos, né? Fez uma classificação assim, o Kardec fez mais, em 5 tipos de mundos, que a gente vai ver aqui, mas é por aí mais ou menos, né? Então, quer dizer, os espíritos distinguem entre mundos superiores, onde prevalecem o bem-estar, a moralidade, a inteligência, e mundos inferiores, mais materialistas, né? Mais apegados à matéria, e sujeitos ao sofrimento, né? No caso nós estamos aqui, planeta de provas e expiações, sujeitos ao sofrimento e às paixões. Então essa classificação, como eu disse, não é fixa. Aqui na obra O Espiritismo, capítulo 3, intitulado Solução de alguns problemas pela doutrina espírita, eu vou ler para vocês. Ele tem o seguinte esclarecimento, gente. Está lá na obra do Kardec. Aqui, ó. Todos os espíritos o afirmam, e a razão diz que assim deve ser. A Terra não ocupa no universo nenhuma posição especial, nem por sua colocação, nem pelo seu volume, e nada justificaria o privilégio exclusivo de ser habitado. Além disso, Deus não teria criado, como eu disse, milhares de globos com o único fim de recriar-nos à vista. E aquelas estrelas que nós não conseguimos ver, né? Na verdade, tem bastante, né? Então está no livro dos Espíritos, está aí. Enquanto espíritos eternos que somos, muitos de nós estamos aqui na Terra, certo? Nessa reencarnação aqui. E nesses muitos, uma boa parte ainda não... Acho que é um absurdo, como eu disse, dizer que tem vida lá fora, né? Tem trilhões de planetas, só tem vida aqui, né? Tem gente que acredita que Deus fez tudo isso, bilhões de estrelas e galáxias, só para nós existirmos aqui. Deus não criou nada que tenha sido inútil. Criou? Com certeza não, né? Se fosse criar as estrelas apenas para enfeitar a noite, né? Aquela constelação, você viu como a gente não sabe nada, aquela constelação que nós enxergamos lá, Cruzeiro do Sul, tem 5 estrelinhas, né? Tem 1, 2, 3, a intrometida. Na realidade, se você for olhar com um telescópio mais potente, tem 54 estrelas. Não enxerga nada, nossa visão é curta. Então, a gente vai tratar aquilo que fala o Espiritismo. Ele fala que o universo é povoado em diferentes estágios de evolução. Nós vamos ver parcialmente cada um deles. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, no item 2, diz assim: a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam, habitam, né? Tem uns que já estão matéria sutil, aquele espírito não e é diferente, né? Moradas correspondentes ao adiantamento. Aí, gente, eu falei para vocês. Então, conforme o seu estado evolutivo, você vai habitar aquele tipo de planeta. Diz que aqui na Terra, na nossa Via Láctea, existem 6 bilhões de planetas semelhantes ao nosso. Só na nossa Via Láctea. Então, como podemos compreender essas palavras de Jesus? Pelo estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade. Quanto mais desenvolvido você está, você vai ocupar um mundo melhor. Enquanto os espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de felicidade. A gente vai ver aí os tipos de mundos que tem, né? Os mundos, eu vou falar um por um, conversar com vocês um por um, não é verdade? Então, temos várias moradas na casa do meu pai, mas essas não estão previamente localizadas. Então,
como são muito diferentes umas das outras, são as condições dos mundos quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Aos que são ainda inferiores ao da Terra, aos que são parecidos com a Terra, como eu disse, e os que são superiores à Terra. A doutrina espírita é uma doutrina religiosa, filosófica e científica. Kardec disse, né? Se algum dia a ciência provar que o espiritismo está errado, em algum ponto, em algum detalhe, em algum ângulo, os espíritas devem abandonar o ponto equivocado e seguirem a orientação da ciência. Eu fiz aqui um breve apanhado só, aqui, por curiosidade. A gente não vamos aprofundar muito, que a gente vai ficar meio atrapalhado, viu? A ciência, através da física quântica, ela não trabalha mais agora com noção de um universo. Ela trabalha com a noção do multiverso. Mas segundo a ciência, esse universo, vamos falar desse universo, teria aparecido há 15 bilhões de anos. Uma suposição científica, correto? E através de uma explosão que foi conhecida como Big Bang, isso todo mundo já ouviu falar, que ainda está expandindo matéria e energia, é uma matéria concentrada e energia. Então uma explosão está acontecendo, que ainda está expandindo matéria e energia. Então, as estrelas que nós estamos vendo agora, essas estrelas, elas estão com uma velocidade da luz, que ainda está chegando até nós. Isso é incrível, né? O incrível é que nós não estamos vendo o presente, mas uma imagem do passado distante. O que aconteceu há milhões de anos nas margens do universo observável. Então a velocidade da luz, para vocês verem, foi medida aproximadamente a 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo. Olha aí. Está vendo? A velocidade da luz. E um ano-luz é a distância entre as estrelas. Parece que é tudo pertinho, né? Está parecido? Sabe qual a distância de uma da outra? É 300 mil quilômetros por segundo, certo? Vezes um ano-luz, que é 9 trilhões e 500 bilhões de quilômetros. Vamos multiplicar para ver qual que é a distância. Então, não dá para a gente imaginar, não dá para a gente o universo, não tem condições. Então essas estrelas agrupadas formam galáxias, né? A ciência calcula que existam no nosso universo cerca de atualizado, mais de 900 bilhões de galáxias. Uma delas é a nossa, que é conhecida por Via Láctea, né? Possui apenas 400 bilhões de sóis, de estrelas, né? Uma delas é o nosso Sol. Bastante estrela, Raquel. Você pode oferecer uma pessoa, é dia dos namorados hoje? É o dia dos namorados? Hoje? Foi ontem? Hoje é dia de Santo Antônio. Hoje é dia 13, sexta-feira, né? Perigoso hoje. Então, o dia dos namorados, você pode oferecer uma. Você tem trilhões, não vai fazer falta. Para a sua amada, para o seu amado, né? Não tem problema nenhum, não. Então, o que é a Terra? O Sol, em volta do Sol viram massas planetárias. No caso nosso aqui, é 8, né? A Terra é a terceira a partir do Sol. Então, o que é a Terra? A Terra é um planetinha que gira em torno de uma estrelinha, que é o Sol, entre outras 400 bilhões de estrelas, que compõem uma galáxia. Entre outras 900 bilhões de galáxias, num dos universos possíveis. Deus é amor, né? Então, nós vamos, Jesus falou que vai preparar para nós uma morada aí. Então, nós somos, o Emmanuel disse, que nós somos herdeiros do universo. Né? Para que o universo é a nossa morada, o Emmanuel fala. A humanidade é a nossa família. Vamos nos aproximar dos piores para a gente ajudar. E vamos nos aproximar dos melhores para a gente aprender. Então, nós vamos
construir a nossa casa. Então vamos lá, vamos ver os diversos. As diversas categorias dos mundos habitados. Então, em tudo isso aí, tem mundos inferiores, mundos intermediários e os mundos superiores, né? Os mundos ditosos, felizes, celestiais, né? E nos mundos inferiores, a existência é quase toda material. Reinam as paixões, a vida moral praticamente nula. Então, à medida que se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados a vida é tudo espiritual, certo? Nos mundos intermediários, misturam-se o bem e o mal. Predomina um, predomina o outro. Segundo o grau de adiantamento, como eu disse ali, de cada um, né? O grau espiritual, né? E nos mundos ditosos ou felizes, o bem sobrepuja o mal, né? Os mundos celestiais, que veio Jesus, né? Os mundos dos espíritos puros, né? Então, a forma humana é mais aperfeiçoada e mais purificada nesses mundos mais ditosos. Os sentidos são mais amplos, não há doença, a vida é mais feliz. A locomoção é mais fácil, a vida é mais longa, não há ambição, né? E nos mundos celestiais, onde veio Jesus, ali se encontram exclusivamente, predomina o bem, lá estão os espíritos puros. Então vamos lá ver. De acordo com uma classificação dada por Kardec, os mundos podem ser, vamos lá, primitivos, cinco tipos de mundo, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo. O mais inferior, primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana. Outro, mundos de expiação e provas, onde predomina o mal, que nós estamos, né? Que predomina o mal. Mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda tenham que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta, para ir para... Tudo é uma sequência, e vocês vão ver que um ajudando o outro, a solidariedade que Deus colocou os filhos dele, um ajudando o outro. Mas a gente vai ver mais para frente. Então, e aqui, então, mundos primitivos, provas e expiações, mundos regeneradores, mundos ditosos ou felizes. E os mundos celestiais, onde reina exclusivamente o bem. Nas três primeiras categorias, né, primitivo, expiação e regeneração, os espíritos ainda estão sujeitos à lei da reencarnação, uma oportunidade de evolução, claro. Nas duas outras, no mundo ditosos, felizes, nos mundos celestiais, os espíritos já se encontram com as suas potencialidades desenvolvidas, vivendo, como se diz, né, o céu, caracteriza como o céu ou o paraíso. Vamos lá ver os mundos primitivos. Pode vir aí que já é... A Terra já foi um mundo primitivo, né? Os mundos primitivos. São os mundos que os espíritos atingem a condição humana, encarnando pela primeira vez. São planetas recentes. Eles não tem maldade, né? Eles não sabem o que é mal. Ali eles estão ali para o selvagem, né? A força bruta para comer o animal, né? Comer, para comer, matar para comer, é o instinto, né? E aí o mundo primitivo é destinado ao desenvolvimento da intelectualidade. Aí eles vão começar o início do desenvolvimento da intelectualidade. Não tem nada de moralidade ainda. A maldade é pouca, temos pouco conhecimento das coisas. Não fazemos o bem e nem o mal. E ela já foi isso aí, né? Vai passar agora, depois passou para o mundo de provas e expiações. Mas até por comparação, pode fazer uma ideia do mundo inferior, segundo os seus habitantes, a condição de raças selvagens, né? Das noções bárbaras que ainda de nós se encontram. Então, nos mundos primitivos, o objetivo principal é a sobrevivência, a sobreviver, e a satisfação das suas necessidades materiais.
refletem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Pode ver que são, né? Como semi-selvagens, né? Selvagens, né? Praticamente. Os seus instintos não têm a abrandá-los qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência. A força bruta entre eles, a única lei mais forte, né? Eles chegavam lá, você estava com a sua caça lá, eles chegavam lá e matavam você, e era assim. O namorado, a namorada lá, como que sabe como que funcionava lá, Fernando? Uma namorada chegava com um porrete e dava uma porrada na cabeça, jogava a mulher nas costas e levava para a caverna. Era assim o negócio lá. Entendeu? É verdade. Então é o seguinte, carência, lá não tinha indústria, né? Carência de indústria, de invenção, eles passam a vida na conquista de alimentos. Deus, entretanto, a nenhuma de suas criaturas abandona. A vaga intuição mais ou menos desenvolvida do momento supremo. Então a Terra, como disse para vocês, já foi o mundo primitivo, durante o processo de evolução do planeta. Quer dizer, o início da vida orgânica, as primeiras células, a evolução das espécies, tudo, passando por tudo isso aqui. O Homo erectus, até a chegada do Homo sapiens, para os nossos ancestrais, as mudanças sucessivas, a pré-história. Então, no mundo primitivo, é a pré-história. Quando o homem desenvolve a escrita, ele já sai da pré-história, né, Raquel, e ingressa na história. Concorda? Então, aí já vai para o mundo de provas e expiações. Até o período que estamos na pré-história, chamamos esses mundos de mundos primitivos. Quando nós entramos na história, né, já passamos para um novo estágio, chamado mundo de provas e expiações, onde nos encontramos. Então aí já vem as encarnações, já vem as expiações, né, do mundo que domina o mal, né? Então vão começar a acontecer as expiações. Aí nós, da época das cruzadas, a Inquisição, quantas mortes, quanta ganância, quanto poder, quanta duelo, e a expiação. Então aqui, desde aquele tempo lá. A razão começa a se desenvolver. O desenvolvimento efetivo de inteligência. Porém, a intelectualidade não acompanha o desenvolvimento da moralidade. Desenvolveu muito aqueles planetas, intelectualmente, né? Da inteligência, mas a parte moral está deixando a desejar, né? Estão se batendo, se matando, né? Hoje já teve uma outra guerra aí, Israel jogando bomba lá no Irã. Então, a ganância, o poder, o ódio, ainda está no mundo de provas e expiações. O orgulho e o egoísmo tomam conta das ações do homem. Então, como a Terra pertence ao mundo de provas e expiações, os espíritos se reencarnam para superar as suas tendências negativas e reparar seus erros em existências anteriores, né? A inteligência tem um certo grau, como eu disse, de desenvolvimento, mas a Terra não é mais um mundo primitivo. O progresso já foi atingido, o progresso, mas os vícios que ainda atraem seus habitantes nos mostram grandes imperfeições morais. Por isso a dificuldade e as expiações que os habitantes enfrentam. Os espíritos, agora veja que bem importante aqui, ó. Nem todos os espíritos em expiação, certo, são exóticos na Terra, quer dizer, já viveram em outros mundos, já recebemos de outros mundos, certo? Mundos que já passaram para o estágio superior de adiantamento, que é o caso dos exilados de Capela, que veio para cá, né? Então, onde foram excluídos em consequência de sua obstinação no mal. Então, a gente vai falar aqui dos exilados de Capela. Todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar, né? Exilados de Capela, ouviu falar? Então, aí está aqui falando no livro Caminho da Luz, do Emmanuel, né? Chico, encontramos os exilados de Capela. O que é a Capela? Capela é uma estrela, uma constelação chamada Cocheiro, que recebeu na Terra o nome de Cabra ou Capela. E tem alguns planetas de Capela. Um deles, que estava no mundo de prova e expiação, passou para o mundo de regeneração.
Então, Deus não castiga. O castigo de Deus é o seguinte: você passou de ano, você reprovou, você vai ajudar o outro. Certo? Então aconteceu. Eles vieram para nós aqui. E Jesus recebeu eles aqui. Então está aqui assim no livro, que eu vou ler para vocês, que é muito lindo isso aqui. Nos mapas zodiacais que os astrônomos terrestres compulsam em seus estudos, observa-se desenhada uma grande estrela na constelação do Cocheiro, que recebeu na Terra o nome de Capra Capela. Há muitos milênios, um dos órbitos da Capela, um dos planetas, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, tem afinidade com a gente aqui, atingir a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos, como eu disse. Passou para o mundo de regeneração. As lutas finais, hoje Capela já é um mundo feliz, um mundo ditoso. As lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas como ora acontece convosco. Foi assim que Jesus recebeu a luz do seu reino de amor, a sua justiça, aquela turba de seres sofredores. Olha que bonito, né? Capela de mundo de expiação e prova, passando para o mundo de regeneração. E os espíritos endurecidos no mal, de lá tinham muita inteligência, mas não eram bons de coração. Eles tinham inteligência, mas não eram bons de coração. Aí foram exilados de lá, exilados de Capela, e vieram para cá. Milhões deles ajudaram no avanço do planeta, para a Terra do mundo primitivo, né? Então vieram as 4 raças. Os egípcios, a cultura egípcia, que ajudou tanto aqui no planeta, né? Os egípcios, os arianos, os judeus e os hindus. É a lenda do paraíso perdido. Mas a Terra já tinha outras raças. Os chineses já estavam aqui antes. Bem antes dos chineses e outras raças, outros povos. A Capela já era um mundo avançado na ciência, na medicina. Então lá já tinha vacina, anestesia, isso trouxe tudo para nós, que é antibiótico. Já tinha uma série de avanços já. É a famosa chamada a lenda dos anjos caídos, né? Anjos caídos. Mas ele não era um anjo não, viu? Eram espíritos evoluídos intelectualmente, mas cheios de imperfeições morais. Então esse trecho de Manuel transcrito veio ao encontro do que o Kardec nos esclareceu acerca da pluralidade dos mundos habitados. O exílio, a adequação dos espíritos ao mundo, que se afinam para reencarnar, é uma forma de cooperação universal dentro das leis divinas, sempre justa, né? Então o exílio, gente, ocorre em todo o universo. Nesse planeta aí acontece. Como eu disse, do mundo vão para o outro, do mundo vão para o outro e vem, e é assim que funciona, um ajuda o outro. A Terra não é um mundo estático não, ela faz parte de um processo dinâmico, como eu disse, de migração de almas, e também de exílio, de degredo. Os espíritos que estão aqui hoje, cometendo crime, esses espíritos que estão desencarnando aqui, já estão indo embora. Estão indo embora. Aqui, ó, a partir do ano 2000, eles vão desencarnando e sendo expulsos para um planeta, que eu vi que chama, não sei se é Quiron ou Quiron, que também, segundo consta, é Jesus que é o responsável por esse planeta aí. Segundo Chico Xavier, esse planeta, desde a Segunda Guerra Mundial, já vem recebendo espíritos degradados da Terra, né? E em 2019 teve o Sol se encontraram, né? O Sol, Jesus, e falando da transição planetária que está acontecendo, né? Esses espíritos, essa migração vem se intensificando desde o ano 2000, principalmente depois do ano 2019. Então, o Quiron seria um planeta totalmente primitivo, igual a Terra, e também guiado por Jesus, como eu disse. Daí a solidariedade entre os mundos. Assim como o planeta Sirius, né? A Capela hoje é um mundo feliz, como eu disse. Então, para onde estão indo os espíritos degradados aqui? O mundo primitivo, né? Então, vimos o mundo de provas e expiações. Agora vamos ver o mundo regeneradores. Os mundos regeneradores. Serve de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso. Elas vão se refazer das lutas, né? Sem dúvida, em tais mundos o homem ainda
se acha sujeito à lei que rege a matéria. Ainda tem lá. As paixões desordenadas, né? Eles não têm mais aquelas expiação assim grave, né? Isenta do orgulho que impõe silêncio no coração, da inveja, da tortura, do ódio. Eles já têm uma outra mentalidade, já acreditam em Deus, né? Reconhecem Deus e tentam caminhar com Ele. O bem ainda não sobrepuja o mal, mas existe uma preocupação muito grande com o próximo, com o semelhante. Todavia, nesse mundo, não existe a felicidade perfeita ainda, mas a aurora da felicidade, né? O homem ainda é falível, e o espírito do mal não está totalmente erradicado. O homem deve alcançar, avançar e não recuar, pois pode retornar a mundos, tá vendo? De expiação. É por causa que você está no mundo que você pode, se você não for aprovado, você pode voltar, certo? Foi o caso dos exilados de Capela, né? Vieram para cá. Isso é mundos de regeneração. Mundos ditosos, ou felizes, né? Então, nesse mundo aqui já é melhor, né? Esse mundo que chegaram a um grau superior, a matéria é menos densa, o espírito é mais livre, né? Mais livre. A relação entre os povos é mais amigável, não tem guerra, o bem supera o mal, né? E são vistos pelo amor. A forma corpórea aí é sempre humana, mas embelezada, aperfeiçoada. Viu, Silvio? Você vai ficar mais bonito lá quando estiver no mundo de tosse, viu? Fica tranquilo. Né? Então, como toda parte da forma corpórea aí é sempre humana. O corpo nada tem de materialidade terrestre e não está sujeito às necessidades, nem a doença, nem deterioração, predominância da matéria, não tem. A leveza específica do corpo permite locomoção rápida. Não vai tropeçar, viu, Raquel? Você vai, entendeu? Tem perigo de arrancar a tampa do dedão, né? A leveza específica do corpo permite locomoção rápida. Em vez de se arrastar pelo solo. A vida é mais longa do que na terra. Vai viver mais lá, né? As plantas e os animais são mais perfeitos, né? Se dão tudo bem lá, o homem com os animais, né? O que não ocorre aqui, né? Aqui não ocorre, né? Os homens, os animais. Vocês ouviram um negócio na internet, a pessoa, uma mulher com um gatinho no colo, assim, um gatinho bonitinho no colo, comendo espetinho de carne. Aí está escrito assim: a gente ama um e come o outro. Né? E tem assim no supermercado, uma senhora pegando carne de frango, carne de porco, carne de boi, de vaca, costelinha de carneiro, pegando assim, aí filmando, aí aparecia atrás da costa dela assim, a camiseta. Fiz assim: Clarice, membro da Sociedade em Defesa dos Animais. Lei do mais forte. Quer dizer, nós ainda não temos inciso ainda, nós somos carnívoros ainda, né? No mundo de prova e expiação. Então, a longevidade lá nos mundos felizes guarda proporção com o grau de entendimento dos mundos. Né? A morte, de modo algum, Raquel, acarreta os horrores da decomposição. Longe de causar pavor. É considerada uma transformação feliz. É muito melhor, né? A gente vai evoluindo, tudo vai, né? A estado angelical vai se despojando da matéria, né? Então não tem mais processo expiatório lá, não tem mais sofrimento, mais dor. Estão todos vocacionados a cuidar dos mundos que ficaram. Olha que lindo isso aqui, ó. Estão todos vocacionados a cuidar dos mundos que ficaram para trás, que precisam de ajuda. O bem sobrepuja o mal. Então, nesses mundos venturosos, as relações sempre amistosas entre os povos jamais são perturbadas pela ambição da parte de qualquer um deles, escravizar seu vizinho, nem pela guerra, não tem guerra lá, né? Lá todos os sentimentos delicados, elevados, natureza humana se acham engrandecidos, né? E, para terminar aqui, os mundos celestiais de Jesus, né? Onde habitam
espíritos puros, né? Chegaram ao grau máximo da evolução. Agora, esses espíritos não ficam presos à sua habitação, eles estão sempre trabalhando, né? Sempre para lá, para cá, para lá. Como os homens, a terra podem melhor do que os outros estar em toda parte. Então lá, acho que bacana isso que fala lá, a eterna luz, a eterna beleza, a eterna serenidade da alma proporciona uma alegria eterna. E Jesus prometeu para nós, Ele ia nos preparar no lugar, né? Com certeza Ele vai querer que nós ficamos com Ele no lugar bom, né? O amor vence sempre o bem, né? O que você quer para você, você deseja para o próximo, você quer para você. Então a lei do amor está aí. A evolução dos espíritos é tão grande que a gente nem imagina como são as sociedades lá. São uma maravilha, né? A perfeição relativa, porque perfeito mesmo é só Deus, né? A perfeição relativa ali se estabelece, porém sempre em evolução. Então a progressão dos mundos, gente, é uma lei da natureza. A própria destruição, que os homens parecem o fim das coisas, é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, materialmente, os mundos em que neles habitam também progridem junto, né? Quer dizer, os seres vivos progridem moralmente e progridem materialmente os mundos que eles habitam. Todos progridem paralelamente, como o homem, os animais, seus auxiliares, os vegetais. Agora vamos ver o que Emmanuel nos diz sobre esse pensamento muitas moradas na casa do meu pai. Eu achei importante colocar isso aqui, certo? Emmanuel nos diz que a vida se espalha em mundos que se multiplicam infinitamente no plano cósmico. Ele fica lá, na casa do meu pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito que vou preparar um lugar para vós. Aí ele fala assim, o Emmanuel, que o mestre, na construção do seu reino divino na terra, ele sabia que os irmãos desajustados, que somos nós, teriam um longo caminho a percorrer na nossa evolução espiritual, que estaríamos ainda sem lugar adequado. O mestre sabia. Jesus reconhece o nosso domicílio, reconhece que o nosso domicílio não vai se erguer sobre o chão desse mundo. Por isso ele prometeu preparar esse lugar na vida mais alta. Então, gente, vamos continuar trabalhando com fervor na sementeira do bem. Trabalho, solidariedade e tolerância. Como servidores provisórios e distanciados do verdadeiro lar. Maravilhoso, Emmanuel, né? Como sempre, né? Como sempre, maravilhoso. Podemos compreender e sentir, então, por meio das informações trazidas pela doutrina, sobretudo, por meio das obras básicas, né? A misericórdia e a perfeição de Deus divino, sempre presentes no nosso processo evolutivo, preparando para cada um de nós, de acordo com os nossos feitos, mundos e oportunidades para cada um de nós, de acordo com os nossos feitos, a cada um segundo as suas obras. E estudos evidenciam cada vez mais a premissa de que há muitas moradas na casa do Pai. O livro dos Espíritos temos que o sol, como eu disse, não possui habitantes, contudo é um local de reunião para espíritos superiores, ou seja, nada é criado sem propósito. A Terra já teve um período de transição planetária, como já vimos anteriormente, passando de mundo primitivo para mundo de provas e expiações. E agora estamos novamente nessa transição para um mundo transitório ao mundo de regeneração. Espíritos daqui estão saindo para mundos primitivos, certo? Mundos primitivos. E também de mundos de regeneração, e indo para mundos ditosos por merecimento. Então tudo é uma sequência, né? De acordo com... Então você vai morar aonde você merecer. Entendeu? O espírito de solidariedade divina, meus amigos, se quisermos estar
compatíveis com a atmosfera da sinalização planetária, resta-nos aproveitar a oportunidade mais valiosa. Qual que é a oportunidade mais valiosa, Raquel? É a nossa atual reencarnação. Se dizem que é reencarnação, o que é a reencarnação? A definição mais próxima de reencarnação é uma oportunidade abençoada de você errar menos. Errar menos, bacana isso aí, sabia, né? Não é verdade? Então está aqui. Jesus continua trabalhando diante de nós. Tenhamos fé, pois há muitas moradas na casa do Pai. Mas viverás, veja bem, viverás naquela que houveres erguido para ti mesmo, segundo o ensinamento do próprio Mestre. Como eu disse, a cada um se de acordo com as próprias obras. Então vamos reparar então, gente, como que a gente se situa nesse mundo aqui, compreendendo que o teu sentimento é a força de te impelir para círculos superiores, para as esferas superiores, onde ali tecerá o teu próprio ninho. Não menospreze as tarefas do teu irmão. Não aproveite do seu conhecimento para condenar ou destruir os outros. Emmanuel fala que o céu é para quem edificou o paraíso em si mesmo. Vamos observar a natureza do nosso campo íntimo, porque sem dúvidas, como há infinitas moradas, viveremos escravos ou senhores, no templo do bem ou no cárcere do mal, de acordo com os caminhos que tivermos escolhidos para a vida eterna. Cada espírito respira na faixa de claridade ou sombra, de dor ou de alegria, através da atitude que escolhe na vida. Chico Xavier, no seu livro Morar Dias de Luz, Espíritos Diversos, ele diz que cada criatura humana reside em espírito nos seus próprios pensamentos. Residimos mentalmente no contexto das ideias que alimentamos diante da vida. Cada pessoa morando na casa mental, nos pensamentos que irradia. Por isso que Jesus nos exorta, nos incentiva, nos comanda, nos impele à prática do bem, e não à indiferença em relação ao sofrimento do nosso semelhante. Então, gente, vamos finalizar esse pensamento, muitas moradas, de acordo com o Chico. Chico Xavier finaliza dizendo: então precisamos reconhecer que, finalizando, gente, precisamos reconhecer que todo espírito mora no que pensa e se classifica pelo que faz. A vida sempre continua. Afinal, somos espíritos imortais. Não é mesmo? São dias melhores para sempre, para todos nós. Muita paz a todos. Muito obrigado.